pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de faxina sim, né? Hoje é domingo e eu peguei o meu quarto aqui, ó, vulgo escritório / quarto de visita. Preciso organizar isso, organizar tudo isso aqui, porque com a montagem do escritório e da sala, eu já consegui colocar algumas coisas em ordem, mas ainda tem muita coisa aqui para colocar no lugar. E aí eu quero fazer o meu escritório aqui. Eu preciso de um espaço, né, para editar vídeo, fazer projeto, resolver algumas coisas que eu preciso resolver do salão. Então eu vou dar uma garibada aqui hoje, vou dar uma organizada, ver se eu consigo limpar essa mesa aqui e deixar ela livre para eu poder conseguir trabalhar em cima dela. Vambora? Bom, eu tô aqui com a minha Silhouette. Pra quem não sabe, a Silhouette é uma máquina de corte de papel. Eu comprei ela, eu adquiri ela há uns anos atrás, quando eu abri uma empresa de papelaria personalizada, né? Comecei com caixinhas de aniversário, caixinhas de lembrança, sempre gostei muito de trabalhar com isso. Resolvi abrir a Foguete de Papel, e aí de uns anos pra cá eu tenho trabalhado só com topo de bolo. Mas agora com essa mudança para São Paulo, depois voltamos aqui para Lafayette, uma correria e tanto, acabou que eu larguei de mão, não tô tendo tempo para fazer. Não é uma máquina que eu quero me desfazer, porque faz parte da minha história, né? Então, eu falo que quando eu tiver os meus filhos, eu quero fazer o topo de bolo dos meus filhos, eu quero fazer as lembrancinhas, eu quero fazer os personalizados deles, então não é uma máquina que eu quero me desfazer. Ali atrás também tem uns papéis coloridos que eu vou deixar guardado, porque isso não vai estragar, né? Se a gente guardar direitinho, dá pra ficar aí por um bom tempo. Então, são coisas que eu vou colocar em cima do meu guarda-roupa, naquele espaço ainda que não tinha o que colocar. Então, eu vou colocar ela lá, vou deixar ela guardada lá. E entrando no assunto, pra quem não sabe, eu sou sócia e proprietária de um salão de cabeleireiro infantil aqui na minha cidade, o Toque Mágico. A minha mãe é dona, né? E aí, de 2 anos pra cá, mais ou menos, eu entrei com sociedade no salão, né? Eu sempre administrei o salão, sempre estive junto com ela, mas não tinha parte na sociedade, né? Hoje eu tenho, né? Já vai fazer, gente, 2 anos e meio mais ou menos, que eu realmente faço parte da sociedade, então eu tenho metade do salão. Então, assim, a vida é corrida, eu fico a maioria dos dias lá, administrando de perto. A nossa intenção futuramente é franquear o salão, então a gente está trabalhando muito para isso, eu estou estudando muito para isso, para chegar nesse momento de levar o nosso salão para outras regiões, né? Então acaba que eu preciso de um espaço para mim aqui em casa, porque às vezes eu não vou para o salão, mas eu estou aqui de casa trabalhando. Eu sou arquiteta também, então às vezes eu pego alguns projetos por fora para poder fazer, então eu preciso de um cantinho para mim. Ali na penteadeira não tá dando, o espaço é pequeno, então eu vou pegar essa mesa aqui toda e vou organizar ela para poder fazer aqui um quarto de visita / o meu escritório, né? Como a gente não recebe muita visita, nossos parentes são de... Nossos parentes não, né? Os meus parentes são daqui, mas os parentes do meu marido, eles são do Rio, né? E a minha amiga é de São Paulo, então eles não vêm com tanta frequência. Então eu vou deixar aqui a mesa, a cama de casal, que é do quarto de visita, vai permanecer aqui. Então quando eles vierem, a gente tem um espaço para poder receber eles, mas eu também vou ter um espaço para eu poder conseguir trabalhar. Esse aqui vai ser o futuro quarto do baby, mas enquanto não tem baby, a gente vai administrando ele como dá. Então eu vou dar uma organizada aqui, tirar algumas coisas dali, ver o que vai ficar, o que não vai, e começar a guardar, agilizar as coisas por aqui, porque eu ainda quero fazer umas massas hoje para poder secar para me usar durante a semana, deixar aí um estoquezinho aqui em casa, porque é muito fácil, gente, é muito rápido. Eu faço as massas caseiras num domingo, deixo secar e durante a semana eu vou utilizando, ou durante o mês, de repente, né? Não sei a quantidade que eu vou fazer ainda, mas eu quero fazer rigatone e fettuccine e espaguete também.
Então eu vou ver se eu consigo fazer tudo isso ainda hoje. Acho que eu consegui dar uma geral. Tirei tudo que tava na cama, estendi esse edredom que a minha sogra me deu. Ele vai lá pra minha cama, né? Mas eu deixei ele estendido aqui por enquanto, porque eu tenho que trocar o lençol da cama lá ainda, mas eu vou trocar. Essas toalhas aqui são pra lavar, essa arara aqui eu ainda tô decidindo se eu vou deixar aqui ou se eu ainda vou descer com elas, né? E aquele colchão de solteiro, por enquanto, vai ficar ali no canto mesmo, não tem onde colocar. Mas a mesinha até então ficou assim. Então eu deixei a minha impressora lá que eu preciso. Deixei esse painelzinho aqui, cadê? Aqui, ó. Pra colocar alguns recados, alguma coisa que eu preciso pra poder lembrar. Aqui tem alguns catálogos de produto do salão, brinquedo, essas coisas. Eu sempre deixo anotação, isso aqui que eu preciso, só arrumar um canto pra ele. Meu notebook tá aqui, mas comparado ao que tava, já tá 1000%. Então agora a gente só vai ajeitando um cantinho ou outro ali, mas eu acho que aqui o quarto de visita barra escritório tá praticamente concluído, né? Agora é só começar a deixar as coisas do meu jeitinho. Bom, vamos lá. Vou pegar pra fazer a massa aqui agora. E aí eu vou ter que usar esse tripé meu grandão, porque o meu outro quebrou. O meu pequeno quebrou. Então hoje tá aqui na base do improviso, entendeu? Esse aqui é muito grande, mas eu vou tentar filmar de cima pra ficar melhor pra vocês visualizarem, né? Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui. Eu acho que se eu pôr aqui, desse lado aqui vai ficar bom. Deixa eu arrumar aqui que eu já venho pra falar com vocês. Vamos lá, dei um jeito de prender aqui. Vou botar uma touca, porque por mais que seja coisas aqui pra casa, pra não correr o risco de cair nada na comida, né? Na massa, no caso. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu uso pra fazer massa. O que eu vou usar aqui hoje é álcool, pra poder limpar a minha espinatóia, que é uma madeira própria pra fazer massa. Eu tenho a balança, os potezinhos que eu vou precisar. Tenho farinha de trigo, semolina, porque eu gosto de misturar farinha de trigo com a semolina. Eu tenho papel toalha, um rolo desses saquinhos, né? Ali um restinho de semolina que eu usei da outra vez, ovos. Aqui eu tenho uma espátula para misturar, tá faltando um garfo. E eu tenho uma régua também para poder fazer medição. E aquilo ali eu vou usar para poder fazer o rigatone que eu vou mostrar para vocês.
Bom, eu acho que vocês conseguem ver a minha bancada toda. Se não conseguem, pelo menos uma parte eu sei que vocês estão vendo. Eu vou começar aqui, separando os itens. E eu vou higienizar minha espinafre. Então, eu vou pegar papel, álcool, e aí eu vou pesar os itens agora. Bom, ingredientes separados. Aí agora o que a gente vai fazer? Com a minha espinafre já higienizada, eu venho com a farinha, faço um vulcãozinho aqui no meio, jogo o ovo aqui e vou misturar. Aqui, gente, eu tô usando cerca de... acho que deram 6 ovos, se eu não me engano. Eu vou olhar direitinho ali e corrijo se tiver errado. E aí aqui deu cerca de 600 gramas. Eu usei 600 gramas de farinha, sendo 400 gramas de farinha de trigo tipo 00 e mais 200 gramas de semolina, tá? Porque eu gosto da massa mais al dente, então eu gosto de usar a semolina na composição. E aí a semolina ela também deixa a massa um pouquinho mais amarela, tá? Os ovos eu uso ou ovo vermelho ou o ovo caipira, tá? Aquele ovo branco eu não gosto, não deixa a massa amarelinha do jeito que a gente gosta. E é isso, não coloco sal na massa, tá, gente? É opcional, tem gente que põe, tem gente que não põe. Eu não coloco, tá bom? Eu ponho o sal na hora de cozinhar a massa, mas na massa em si eu não coloco, tá? Ó. Aí agora com essa espátula eu venho juntando a massa. Quem quiser fazer só com farinha de trigo, pode fazer só com farinha de trigo, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui as farinhas que eu gosto de usar. São farinhas que você encontra de fácil acesso no mercado, tanto a farinha como a farinha de trigo como a semolina, tá? Eu vou dar uma misturada aqui, eu já volto pra falar com vocês. Bom, enquanto a minha massa tá ali descansando 30 minutos, deixa eu mostrar pra vocês as farinhas que eu usei, tá? Farinha de trigo eu usei essa da Venturelli. Aqui em Lafayette você consegue achar em mercados, eu não sei aí na sua cidade como é que é,
mas eu gosto bastante dessa Venturelli. E esqueci, gente, a semolina. A semolina eu uso a da Renata. Tem que ser a de grano duro, tá bom, gente? Tem 2 semolinas. Para massas, pastas, grano duro, tá bom? Então eu gosto muito dessa da Renata, semolina. E farinha de trigo Venturelli, tá? Enquanto a massa descansa, eu vou fazer um bolo. Massa pronta mesmo, sem preocupação. E é isso. Agora é só esperar também o bolinho ficar pronto. Daqui a pouco eu já começo a mexer na massa. Vou dar uma geral aqui nas coisas que eu usei, já vou deixar tudo limpo. E daqui a pouco eu mostro pra vocês abrindo a massa. Bom, acabou que eu fui resolver umas coisas ali e o meu bolo já ficou pronto. A massa já deu tempo, mas ainda não mexi nela, vou mexer agora. Mas antes eu vou tirar o bolo do forno e vou tomar um café para depois fazer a massa, tá? Que a massa ela vai demandar um tempo ainda, então eu vou comer primeiro. Ó, bolinho pronto. Vou esperar só dar mais uma esfriada para conseguir desenformar, ó, mas por isso que eu gosto dessa forma, gente. Super prática, tá vendo? Na hora que ele terminar de esfriar aqui, eu tiro ele. Vou ver se eu faço uma calda pra pôr por cima. Tô pensando ainda. Voltando aqui a massa, gente. Ela já tá pronta, tá? Já deu tempo de descansar. Então eu vou abrir ela aqui agora. Por quê? Eu preciso cortar umas lâminas. Deixa eu só pegar um negócio ali. Eu preciso... Vamos ver como é que ela tá? Ó, você vê que ela já tá bem mais mole. Olha só pra vocês verem. Ó, super macia. Ó. Então, é nessa textura que a massa tem que estar, tá vendo? Bem maleável mesmo, ó. Você aperta e, ó, ela volta, tá vendo? Então, ela já tá bem maleável. Antes ela tava dura, né? Então, agora o glúten já agiu nela. E aí fica fácil da gente mexer nela, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço dela aqui. E o resto eu guardo no saquinho de novo. Por quê? Porque essa massa, se ela não tiver tampada assim no saquinho, ela resseca muito rápido, tá? E é o que a gente não quer. Vou jogar essa espinafre aqui pro canto, porque agora nós vamos usar o meu xodó. A minha máquina de massa, ela é da Marcato, é a Atlas 150, gente. Esse aqui é o meu brinquedinho que eu amo, tá? Eu vou instalar ela aqui rapidinho pra gente poder abrir a massa, porque hoje eu não vou ensinar a abrir massa na mão, gente. Vai ser na máquina mesmo. Então, vamos lá. Antes de eu botar ela aqui, eu abro ela um pouco assim, ó. Ó. E só depois eu passo na máquina. Então eu começo sempre pelo número 0, tá? Dobro, passo no 0 de novo. Dobro, passo no 0 de novo. E eu vou repetindo esse processo até eu obter um quadrado.
Ó, aquele pedacinho de massa se transforma nisso aqui, ó. Aí agora vem o pulo do gato. O que é o pulo do gato? É a minha régua. Eu uso ela para poder marcar aqui mais ou menos 30 centímetros. Então eu corto a pontinha aqui para ele ficar certinho, venho aqui, 30 centímetros mais ou menos vai dar aqui, eu corto. E eu vou deixar essa massa aqui, essa tira de 30 centímetros secando, tá? Eu tenho a tela de secagem aqui, então eu deixo ela ali secando. Venho aqui, vou cortar mais 30 centímetros e vou deixar secando. E aí eu faço esse processo com a massa toda, tá, gente? Com a sobra dessa massa, eu tenho um moldezinho aqui quadradinho, ó. Eu já vou aproveitar para cortar os meus rigatoni, porque eu vou precisar de quadradinhos assim. Então eu já vou aproveitar aqui, ó, e já vou fazer alguns. E essa sobra da massa a gente não joga fora, tá? A gente vai botar ali de novo dentro do saco para aproveitar. Bom, eu vou cortar tudo aqui, gente, e na hora que eu for fazer o fettuccine, eu mostro para vocês novamente, que agora o processo vai ser esse, tá? Abrir a massa toda, que tá aqui, vou abrir toda essa massa, fazer em tiras, deixar para secar as aparas que sobram, né? Isso daqui. Eu vou cortar em quadradinhos assim, e o que sobrar, que não dá para cortar mais, a gente joga aqui dentro de novo para abrir com um novo pedaço, tá? Assim a gente aproveita mais a massa. E aí, para fazer o rigatone, eu uso essa madeirinha aqui, ó, que ela tem uns veiozinhos, tá vendo? E é bem simples, tá? Se vocês não tiverem isso, não se preocupa, dá para fazer também. Então ela vem o kit, né? Assim, ó, com a madeirinha e esse palitinho. E aí a gente vai fazer basicamente o quê? Pegar esse quadradinho aqui e envolver ele aqui todo, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem aí, mas eu creio que sim. Ó, vou pegar a pontinha dele aqui e vou rodar ele contra a tábuazinha, ó. E aí eu fiz o meu rigatone, tá vendo? Ele é como se fosse um pene, tá, gente? Mas não é pene, por favor. Ó, e aí daqui eu já boto ele pra secar junto ali. E aí quando ele estiver seco eu mostro também pra vocês, tá bom? Mas é repetir agora esse processo em cada um daqueles quadradinhos que estão ali, ó, tá? Tem gente que gosta de fazer ele menor. Eu gosto dele desse tamanho, tá bom? Eu já abri toda a massa aqui agora, como vocês podem ver. E eu vou pegar lá a primeira massa que eu abri, só para mostrar para vocês como que eu faço. A minha máquina, ela tem duas opções. Ela tem o fettuccine e ela tem o espaguete. Eu vou cortar essa massa no fettuccine, tá? Então, gente, é só eu colocar aqui, ó, e rodar a alavanca, ó. Automaticamente aqui, ó, já vai sair o meu fettuccine, ó. Dá pra fazer esse corte na faca também, tá? Ó. Tem a lâmina, cortou o fettuccine. Aí agora eu enrolo ele pra fazer ele tipo um ninho, né? Separa aqui em dois.
e faço um ninho, vou mostrar pra vocês. Eu gosto de organizar as fitas assim, ó, bem juntinhas, ó. Eu organizo todas elas assim. Dou uma separada aqui, ó. E giro na minha própria mão, gente, ó. Peraí que soltou aqui, ó. E faço o ninho. E aí, desse jeitinho que tá aqui mesmo, eu boto pra secar lá, tá? Ó, eu acabei aqui. Eu vim mostrar pra vocês, ó. Tudo já. Até tô testando ele ao invés de ninho, gente. Tô testando ele nesse formatinho aqui. Agora eu tenho que deixar aqui 24 horas pra secar, tá? Ó. E aí amanhã eu vou abrir mais uma massa pra fazer mais desses aqui. Que eu achei que deu pouquíssimo, tá? Mas fettuccine deu bastante. Não quis abrir espaguete, dessa vez eu deixei só o fettuccine mesmo. Vou testar ele nesse formatinho aqui pra ver se ele seca melhor. Mas é isso. Amanhã, na hora que tiver seco, eu venho aqui e mostro pra vocês como que ficou, tá? E aí amanhã eu já vou abrir uma nova massa pra fazer mais desse modelinho aqui, ó. Mas até então, ó, eles estão secando aqui já. E é isso. Falei que ia mostrar pra vocês a massa seca e acabei esquecendo de gravar. Tem uma semana já do último vídeo que eu gravei, né, que foi fazendo a massa e mostrando tudo mais. Usei a massa a semana toda e nem lembrei de gravar, mas vamos lá. A massa, gente, é basicamente aquela que a gente compra no mercado, né? Aquela já vem durinha, a gente põe na água e cozinha. Então é a mesma coisa. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha janta de hoje, que eu fiz ravioli de ricota com espinafre. E aí eu usei aquela mesma massa, aí você abre a massa, aí vem com o recheio, vai colocando o recheio na massa, fecha, né, tampa. E aí eu venho com esses cortadorzinhos aqui, ó. Esse aqui no caso é aquele de biscuit, tá? Geralmente vem assim, ó, numa embalagem dessa. E aí eu ponho o recheio e depois eu venho só cortando eles. Aperto as pontinhas para fechar pro ravioli não abrir no cozimento e fica desse jeito que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, ele fica com o mesmo formato desse cortador. Eu fiz ele hoje no molho de pomodoro, ó. Tá vendo? Vou cortar ele aqui para vocês verem. Ó. Ó. E ele fica recheado. Eu tô mostrando só pra vocês entenderem que com aquela massa que eu fiz, dá pra vocês fazerem 1 milhão de coisas. Então dá pra fazer espaguete, dá pra fazer fettuccine, dá pra fazer parpadelli, dá pra fazer lasanha, cannelloni, rondelli, ravioli, capelete. Então assim, tem 1 milhão de opções pra vocês fazerem. E a base das massas vai ser sempre a mesma, farinha, ovo ou farinha, semolina e ovo. Eu vou deixar aqui fixado direitinho pra vocês a receita da massa que eu fiz, né, nesse vídeo aqui. E também vou deixar a receita do recheio de ricota com espinafre para vocês, tá? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero trazer mais conteúdo como esse aqui de receitas. Eu falei com vocês que eu adoro cozinhar, então eu vou trazer mais conteúdos assim. Então se você gostou, já curte, compartilha e comenta também se você quer ver outras receitas como essa aqui.